instalações e equipamentos da ULS Trás-os-Montes e Alto Douro. A ULS Trás-os-Montes e Alto Douro agrega 21 municípios. Também agrega o agrupamento de centros de saúde do Douro Sul, Douro Norte, Tâmega e Barroso e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro faz parte o Hospital de Vila Real, Chaves e Lamego. Eu, antes da introdução, só queria enquadrar o projeto do Green Hospital no projeto de eficiência energética do Centro Hospitalar. Por uma razão, nós já começámos em 2018, nós já tivemos auditorias energéticas e tivemos a primeira candidatura ao POCUR, num projeto de 4 milhões de euros, portanto, nós já temos aqui, e que está executado, e eu vou mais à frente identificar quais foram as principais medidas implementadas ao nível do POCUR. Nós, no POCUR, e também, antes de começar a entrar propriamente nestas medidas, dizer que, de facto, há muito trabalho de base que está feito, porque o EcoSaúde tem um plano, um draft, um guidelines sobre a elaboração do programa de sustentabilidade ambiental. Esse programa existe e, inclusivamente, nós, a primeira candidatura foi ao POCUR, mas já tivemos uma segunda candidatura agora ao Fundo Ambiental. Isto nós estamos a tentar aproveitar todos os fundos comunitários de eficiência energética que existam. Este fundo comunitário já são de 6 milhões de euros, portanto nós temos no total 10 milhões de euros de projetos de eficiência energética já em execução e que no fundo têm por base o nosso programa de sustentabilidade ambiental, onde inclusivamente o próprio Plano EcoSaúde também já define quais são as metas, neste caso até para o triênio 2024, de redução de consumos. E nós procuramos enquadrar dentro daquilo que é a nossa tipologia de consumo e as metas que são possíveis, também enquadrar as nossas reduções de consumo nesse âmbito. A nossa primeira intervenção do POCUR incidiu essencialmente na unidade de Vila Real. A unidade de Vila Real é uma unidade pavilionar que tem 5 pavilhões. Estão aqui, não consigo, tem 5 pavilhões, tem um edifício central. Okay. Portanto, nós temos aqui os 5 pavilhões. Nestes 5 pavilhões nós temos internamento de pediatria, internamento de psiquiatria, várias consultas externas e o hospital-dia. Aqui tínhamos inicialmente, aqui a nossa lavandaria, mas que tínhamos ali a central térmica, em que os fluidos, nós tínhamos ainda a produção de vapor, era distribuída por todos os pavilhões e pelo edifício central, onde estava o core do hospital, e depois, mais tarde, nós acabamos por criar aqui também o edifício de oncologia. Bom, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos desperdícios energéticos enormes, porque nós fazíamos a distribuição de energia, principalmente para a produção de água quente sanitária e de aquecimento central através de vapor, e as perdas energéticas eram elevadas. Portanto, qual foi o principal impacto que o POCUR teve num primeiro impacto? Qual foi? Nós, ao monitorizar os consumos, o que é que percebemos? E porquê Vila Real? Dá para perceber, através da tipologia de consumos das 3 unidades, que Vila Real é claramente a unidade que consome mais energia. E, portanto, Lamego é um hospital recente. Portanto, Lamego é um hospital onde, em termos de eficiência energética, já existe uma base bem instalada, mas Vila Real e Chaves, o Hospital de Vila Real, a parte pavilionar, tem mais de 50 anos e, portanto, tínhamos uma ineficiência energética muito grande e 69% do nosso consumo de produção de consumo de quilowatts era de gás natural e 31% de eletricidade. E, portanto, estes 69% tínhamos que os atacar com força porque era aqui que estavam os desperdícios, porque através da tal distribuição do vapor e quando nós tínhamos consumos de gás natural astronómicos. Bom, qual foi as primeiras medidas então de eficiência energética que nós implementámos? Os painéis, eu de seguida vou descrever melhor o que é que nós implementamos em cada uma das medidas, mas essencialmente foi a instalação de painéis fotovoltaicos, as instalações de caldeiras a gás natural. Nós eliminámos as caldeiras de produção de vapor e passámos a ter produção local de água quente no edifício central e depois produção de água quente em cada um dos pavilhões, para evitar aquele desperdício da rede de vapor que tínhamos. Substituímos as nossas luminárias por iluminação LED.
Também introduzimos aqui um bocado de caldeiras a pellets nos pavilhões devido ao baixo consumo e também para termos aqui alguma produção de biomassa. E fizemos a reabilitação dos pavilhões, isto através da substituição das caixilharias, a implementação do capoto e depois o isolamento das coberturas. E, como é óbvio, também fizemos a substituição dos vãos envidraçados do edifício central. Bom, no caso das caldeiras, nós instalamos as caldeiras de alto rendimento. Isto foi um investimento de 645 mil euros. O período de retorno inicial eram 5 anos. Mas é preciso ver, nós já temos estas caldeiras, este investimento amortizado, porque nós, antes da pandemia, o preço de energia que estava calculado para o retorno, nós gastávamos a cerca de 3 cêntimos por quilowatt e nós, no pico da pandemia, chegamos a pagar 23 cêntimos ou 24 cêntimos por quilowatt. E, portanto, houve aqui um disparo brutal na despesa energética e, como nós já tínhamos, nessa altura, implementado os nossos sistemas de eficiência energética, facilmente a questão, principalmente das caldeiras e depois, mais tarde, do fotovoltaico, foi amortizado num período inferior a 2 anos. No caso das luminárias, nós substituímos 5.600 luminárias do tipo LED, foi estas que foram instaladas e foi um investimento também de 185 mil euros e com um período de retorno simples de 2 anos. Os 5 pavilhões, como referi, são pavilhões com mais de 50 anos, apresentavam elevadas carências de conforto térmico e, portanto, foi preciso fazer esta intervenção generalizada ao nível da envolvente opaca e envidraçada. Aplicámos o capoto, o isolamento das coberturas e a substituição dos envidraçados por sistemas em alumínio com corte térmico e vidro duplo de alto rendimento. No solar térmico, nós instalamos 220 painéis solares, mas isto para a produção de água quente sanitária e com 2 depósitos, com um consumo estimado de 12 mil litros, e então pusemos 2 depósitos com uma capacidade de 8 mil litros cada para poder termos água quente e, portanto, praticamente, para terem uma ideia, nós no período de primavera, verão, as caldeiras de aquecimento da água praticamente não funcionam. Instalámos também 2.200, 2.100 painéis solares fotovoltaicos, isto corresponde a cerca de 10% do nosso consumo energético. E estes painéis tinham aqui um payback de 9 anos, mas eles já estão pagos, porque de facto tivemos ali, no período da pandemia, como referi, consumos energéticos elevadíssimos. Aqui é a questão das caldeiras a pellets. Bom, e este é o investimento que foi feito do POCUR. Nós, depois disto, já fizemos o investimento. Temos também a candidatura ao Fundamental. No Fundamental, o que é que acontece? Nós, com os ganhos de poupanças que conseguimos com Vila Real, nós avançámos automaticamente para Chaves, mesmo não tendo financiamento comunitário. Fizemos com verbas próprias e, entretanto, surgiu a candidatura ao Fundamental e nós já estamos a aproveitar, como era possível nós irmos buscar verbas de investimentos já realizados, nós já estamos a utilizar essas verbas que foram canalizadas para esses investimentos e estamos a pedir o retorno do investimento. Para além disso, obviamente, que temos os projetos que já tínhamos referenciado anteriormente. Também aqui temos o solar térmico, o fotovoltaico, a iluminação, o capoto e, no caso do Fundamental, também há aqui eficiência hídrica. Há uma componente de eficiência hídrica que nós introduzimos na unidade de Chaves e também no edifício de Oncologia da unidade de Vila Real. Portanto, nós... É preciso ver que o POCUR tinha uma meta muito exigente, era subir 2 níveis de eficiência energética. Portanto, não é só o investimento, de facto era preciso evidenciar que a poupança era efetiva. Nós estávamos na classe, o nosso nível era D, nós passamos para B-, e portanto foi um salto qualitativo com bastante impacto. E no caso do Fundamental, a meta é a redução de 30% do consumo de energia primária. E, portanto, essa também é preciso ter atingida. O que é que isto significa? Nós já temos um caminho, em termos de redução de consumos, com um impacto substancial. Algumas medidas que eu vejo aqui serem previstas no projeto do Green Hospital são coisas que nós implementámos já através destas candidaturas e, portanto, o nosso objetivo neste momento estamos numa fase de afinar redução de consumos. E estamos a atacar algumas unidades onde nós verificamos que efetivamente
enfim, não é que seja brutal o consumo, mas podemos melhorar a eficiência. Então, um dos projetos para o Green Hospitals era nós colocarmos chillers de alta eficiência. A ideia era substituir o parque de chillers que nós tínhamos por parque de chillers de alta eficiência e também fazermos, o que o colega também já referiu anteriormente, uma monitorização de consumos, ou seja, ampliar o nosso sistema de monitorização de consumos para encontrarmos ainda pontos de melhoria e de redução. Os chillers que nós temos atualmente são chillers que têm um ER 2.8, nós queríamos passar para 3.86, então questão técnica, mas é para se ter uma ideia que os mesmos chillers, a 50% da carga térmica, atualmente têm um consumo de 195 kWh e para a mesma produção de carga térmica passaremos a ter 142 kWh. E, portanto, isto permite uma redução anual de 34, 35 mil euros de energia elétrica e, portanto, é evidente que comparado, nós, para terem uma ideia, nós reduzimos o nosso consumo de gás natural em 60%. Portanto, isto não é uma redução, considerando que nós gastamos 1,5 milhão de euros de gás natural, 60% anual já é um valor com algum impacto. E, portanto, ou seja, o nosso projeto do Green Hospitals foi aproveitarmos e agarrarmos todos estes projetos e chegámos aqui, mas a eficiência energética continua a ter um caminho que se faz e que nunca termina. E este é o nosso projeto, é o chiller, e é a questão da monitorização de consumos, que o colega já falou, e com as vantagens que tem, e que nós também queremos implementar e ampliar na unidade de Vila Real. Pronto, do caso de Trás-os-Montes e Alto Douro da OLS era tudo. Muito obrigado.